padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui e agora, por graça de Deus, estamos congregados para proclamar a palavra e nos deixar por ela ser interpelados para que o nosso coração, escutando a palavra de Deus amorosamente, possa crescer na modulação do nosso coração com o coração de Deus. Santo Agostinho, num dos seus sermões, diz, preparando-nos para proclamar e acolher a palavra, que se alguém proferir alguma blasfêmia contra o Espírito Santo, nem há motivo de indagarmos de que blasfêmia se trata, pois o texto fala de toda blasfêmia sem exceção. A impenitência é, pois, diz ele, a blasfêmia contra o Espírito, sem que para ela haja perdão nesta vida nem na outra. Assim, alguém que, impelido à penitência pela paciência de Deus, reage proferindo com o pensamento ou com a língua palavras perversas e ímpias contra o Espírito Santo, por causa da dureza e da impiedade de seu coração, acumula um tesouro de cólera para o dia da ira e da manifestação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Contra esta obstinação chamavam o precursor e o juiz, dizendo: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Para a impenitência, não há remissão neste mundo nem no outro, comenta Santo Agostinho, porque é a penitência que durante a vida terrena consegue o perdão que tem sua plena eficácia na vida futura. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Amado irmão, amada irmã, os mestres da lei aqui colocados pela palavra de Deus, vindos de Jerusalém, devem servir para nós de exemplo, porque interpretam inadequadamente a presença amorosa de Deus, atribuindo que ele estivesse possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Por isso Jesus faz com eles um raciocínio para mostrar a claridade da força da sua presença amorosa de Deus. Chama-os, pois, e fala-lhes em parábola, perguntando: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se ele, Jesus, expulsa Satanás, portanto o destrói, como é que ele o faz por Satanás? E por isso ele diz: um reino dividido contra si mesmo não poderá manter-se, assim como uma família dividida não poderá manter-se. Se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver, será destruído. Ninguém pode entrar, diz o Senhor, na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Para exatamente dizer, há uma liberdade que nós temos que construir na força do Espírito, porque aquele que rouba saqueará a casa depois de imobilizar aquele que é o dono da casa e é forte. Por isso o Senhor nos adverte, temos que cuidar, tudo será perdoado. Pecados, blasfêmias proferidas, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Exatamente isso significa
fechar-se ao amor de Deus. Não buscar abrir-se à ação do Espírito que nos converte. Viver a impenitência, pois é a blasfêmia contra o Espírito uma grande impenitência. Portanto, um fechamento total ao amor e à ação de Deus em nós. Perdemos o rumo, perdemos nossa identidade. Nunca teremos a força de ser o que devemos. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, sem que para ela haja perdão nesta e noutra vida, deve nos fazer prestar atenção e abrir-nos à ação do Espírito. Assim, alguém que, impelido à penitência pela paciência de Deus, reage proferindo, com o pensamento ou com a língua, palavras perversas e ímpias contra o Espírito Santo, por causa da dureza e da impiedade de seu coração, acumula um tesouro de cólera para o dia da ira e da manifestação do julgamento de Deus. Vamos suplicar a Deus a graça de abrir-nos à ação do Espírito que Ele nos envia, nosso Mestre de santidade, aquele que nos conduz. A exemplo de Maria, que se abriu à ação do Espírito e nela se realizou o grande milagre do amor de Deus. Supliquemos unidos a ela esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira